parceiro, a parada é uma só. Se eu sou Flusão, eu estaria nesse exato momento correndo nu na rua. Que vitória do Fluminense perante a Inter de Milão. Inter de Milão, que, cara, fez jogos históricos aí contra Barcelona, eliminou o Bayern de Munique. Muitos podem falar, porra, mas não tá mais com o mesmo treinador, não é o mesmo trabalho. Rapaziada, vocês querem comparar a porra do elenco da funk Inter de Milão com o Fluminense? Disparado, sem querer aqui meter o dedo ou criticar, o Fluminense era o time mais desacreditado dos brasileiros que foi pra Copa do Mundo de Clubes. Botafogo tem um elenco melhor, Palmeiras tem um elenco melhor, Flamengo tem um elenco maior e melhor. Cara, o trabalho que esse cara tá fazendo nesse curto intervalo de tempo, que ele não tá há tanto tempo lá no Fluminense, chegou agora, depois do Mano Menezes, é brutal. Uma vitória gigantesca. Eu até antecipei, pode não ser ali o mesmo trabalho, não é mais um Inzaghi, um técnico que deu um padrão absurdo pra essa Inter de Milão, levou essa Inter de Milão pra 2 finais de Champions League, e se você for analisar peça com peça, cara, não dá jogo com o Fluminense, mas deu jogo. Fluminense jogou e jogou muito. E não é que se segurou lá atrás e fez cera pra caramba. Se a gente for pegar as estatísticas da partida de fato, olha aqui, finalizações 11 contra 16. No final de jogo ali teve um intervalo de pressão muito maior da Inter de Milão. Até deu uma crescida, porque até determinado tempo do jogo, o Fluminense era quem mais tinha finalizado. O goleiro da Inter era quem mais tinha feito defesas. O Fluminense não ficou só com a bunda lá atrás. Teve sim uma consistência defensiva, mas nas escapadas, principalmente com John Arias, levava sempre um perigo surreal. Que campanha do Fluminense. Teve um jogo merda ali com o Mamelodi Sundowns, mas poderia empatar para classificar e a gente passa até um paninho. Que orgulho que o torcedor do Fluminense tem que ter hoje desse time, porque estão fazendo uma campanha surreal. E esse cara aqui é absurdo, tá? 44 anos, 4 years, não sei como é que fala 44, me esqueci agora em inglês, 4 years de Fábio, e meu Deus do céu, cara, ele continua fechando o gol de uma maneira absurda. Eu lembro do Fábio lá no Cruzeiro, que ele já era brutal, depois eu vi, né, ele começa no Fluminense a carreira dele, mas é loucura, cara, 44 anos e ele continua com um reflexo absurdo, com uma envergadura muito boa, muito ágil ali na hora de pular e pegar as bolas lá, rapaziada, 44 anos e você vê esse cara se aposentando daqui 2 anos. Eu sei que essa parada de aposentar é meio absurda, de um ano para outro, o nível pode cair muito bruscamente e talvez ele esteja vivendo o auge. E aqui também é aquilo, a Inter viu o monstro e tremeu. Lembrou do monstro no maior da Itália e se tremeu. Simplesmente Thiago Silva também, cara, é loucura, mano. O Fluminense que teve um tempo aí que só tava contratando os idosos que todo mundo falava. Cara, Fábio jogando muito. E uma partida de almanaque do Thiago Silva. 39 anos, se eu não me engano. Absoluto, ganhando todas as disputas. Até em bolas em velocidade, ele conseguindo bater de frente. Se a gente for ver aqui, ó, a escalação do Fluminense foi essa daqui e teve mudanças. Pra todo mundo que fala aí que o Renato Gaúcho é só resenha e tudo mais. Ele fez um jeito ali, ó, de conseguir parar os alas da Inter. Meteu 3 zagueiros, tirou o Canóbio que tava fazendo um trio de ataque com Cano e Arias, colocou aqui Ignácio. Nunca tinha ouvido falar desse mano, que partida absurda. Ignácio, Thiago Silva e Freitas. Meteu uma linha de 4 aqui também, ó, com Facundo Bernal, jogou demais. Que camisa 5. Martinelli também fazendo aqui uma dupla de volante, o Nonato um pouco mais avançado. Essa trinca aqui de zaga impediu ferrenhamente a principal jogada aqui da Inter de Milão, que é o avanço, a virada de jogo, tanto para Di Marco quanto para Dumfries. Cara, o Dumfries que deitou no Barcelona lá, fez 2 partidas absurdas, tirou uma nota 6.3, foi substituído ali no comecinho do segundo tempo, não se criou, sem contar que a Inter contou com o reforço de Thuram, que não estava atuando na primeira fase ali, né, voltou agora contra o Fluminense e também não conseguiu fazer muita coisa. Cara, que absurdo, que jogo que o Fluminense fez hoje, que classificação gigantesca. E a forma como eles geriram o jogo foi algo surreal, rapaziada. Aos 5 minutos, ele fez o L de Lorenzo. Cano, aos 5 minutos, colocou aqui a bola na rede. Uma bola aqui, ó, que, pô, eu pensava que poderia ser dada até uma assistência pro John Arias. Mas aqui, ó, ele tem o cruzamento, a bola desvia.
E, meu, era pro Fluminense passar hoje, rapaziada. Olha isso, a bola desvia, ela sobe aqui só o cacete e pinga na frente do Cano. Pinga na frente do Cano pedindo, me cabecei, Cano! E ele mete aqui por baixo das pernas do Sommer, goleiro do Verão aqui, ó. A bola ainda passa por baixo das pernas dele. Cano que não tinha marcado ainda nessa Copa do Mundo de Clubes. E é primordial, cara. Era o homem-gol ali na trajetória do Fluminense na Libertadores de 2023. Foi o homem referência, artilheiro, pega e chuta. Cara, golaço. Cabeceou aqui a queima-roupa. Não teve nem como. Por quê? Goleiro merda, defesa bosta, só porque é contra... Olha isso. Ai, ai, ai. Meu, o pessoal tem que tirar um pouco o clubismo de vez, rapaziada. Por mais que fosse a pior Inter de Milão, cara, eles têm um elenco muito melhor que o do Fluminense. É uma Inter de Milão que chegou em segundo no campeonato italiano, chegou, bateu o final de Champions. Loucura, rapaziada. O pessoal desmerece de uma maneira surreal. Não sou nem Fluminense, mas eu fico indignado. Méritos absurdos. Aqui o cabeceio do Cano, 1-0 pro Fluminense. E a pergunta que eu não queria calar é: será que tava permitida aqui a resenha? Resenha tava sendo preparada, tá? Tinha ainda mais um jogo inteiro pra tentar segurar. Só que é aquilo, rapaziada, a gente também não pode negar. O trabalho que vem sendo feito hoje na Inter de Milão é muito diferente do que o Inzaghi tava conseguindo fazer. O técnico que conseguiu levar sim eles para 2 finais de Champions League, só que, pô, é muito explorando ali Di Marco e Dumfries, e quando não consegue, essa Inter de Milão, ela tem muita dificuldade de conseguir criar oportunidades pelo meio, é só pelas laterais, e o Fluminense conseguiu neutralizar isso muito bem. É uma Inter de Milão que nessa Copa do Mundo de Clubes, ela não tinha feito nenhum grande jogo, sofreu para ganhar do Urawa Reds, ali um time do Japão, empata contra o Monterrey 0-0, ganha do River Plate de 2-0, ali sim acho que foi uma atuação um pouco mais sólida, conseguiu desenvolver muito mais seu jogo, foi um jogo onde o River Plate também conseguiu sair muito pro jogo, porque precisava do resultado para tentar se classificar, então ficou um jogo mais aberto, mas é uma Inter que a gente ainda não vê aquele mesmo espírito da Inter vencedora, que eliminou o Bayern, que conseguiu tirar o Barcelona, não é a mesma fita, só que, pô, tem muitos méritos o Fluminense conseguir vencer essa partida. Aqui teve a finalização do Di Marco logo depois do gol, mais uma defesa aqui do goleiro Fábio, e aqui, ó, é o lance, tá? É o lance da finalização, aquela virada de jogo tradicional, a finalização do Di Marco, o Fábio mais uma vez fechando o gol. Loucura, cara, 44 anos e o cara fechar o gol dessa forma é pra poucos. Poucos goleiros que tiveram uma longevidade tão grande conseguiram chegar no final da carreira jogando tão bem. Às vezes você tá com 44, 45, mas você já não tá num clube de elite da sua liga. Fluminense sim é de elite, Série A, tudo mais. E aí, rapaziada, muito do jogo do Fluminense passa por esse cara, John Arias. Absurdo, mano. Não acompanhava tanto o Fluminense, sabia que era bom jogador, mas não sabia que era tão absurdo. Quanto que ele consegue prender a bola, esperar, chamar mais de uma marcação e aí um jogador do Fluminense consegue ficar disponível? Olha ali a facilidade dele de se desvencilhar de uma marcação dupla aqui da Inter de Milão. Cara, é muito absurdo, John Arias. Esse cara aqui tem que custar mais de 25 milhões de euros se o Fluminense for vender. Se fosse Fluminense nem vendia, porque joga pra caralho. O que o Arias joga hoje é facilmente o melhor jogador em território brasileiro. Quem que joga mais do que John Arias hoje? É inteligente, tem uma força física invejável, se provou que consegue jogar contra os grandes europeus. Absurdo, rapaziada. Loucura o que esse cara tá jogando. Aqui o pessoal até colocando, ó, já pode ou tá cedo. Ele com a bola de ouro, joga muita bola, John Arias, e acredito que ele tá em franca evolução. Eu não lembro de, pô, ele aqui no futebol brasileiro praticar esse futebol que ele tá praticando nesse Super Mundial. Parece que ele tá vendo como uma vitrine também pra mostrar um pouco do futebol dele. Cara, sinistro, mano. Todo jogo grande ele coloca no bolso, ele comanda todas as ações ofensivas do Fluminense. Surreal. Depois teve um grande susto aqui que a gente pode ver, ó, o Freitas quase fez um pênalti, um pisão na risca da grande área. Aí depois tivemos um momento aqui onde Samuel Xavier quis propiciar uma aventura pro torcedor do Fluminense. Rapaziada, não pode perder a chance de abrir 2-0 aqui ainda no primeiro tempo, tá? Num rebote aqui do Sommer, ele finaliza e olha como essa bola passa perto. Olha como essa bola passa perto. Uma tabelinha aqui, ó, do Cano com John Arias.
O Cano devolve pro Arias, que já abre pro Samuel Xavier. Não, ele chuta no rebote. Samuel Xavier tenta finalizar lá no cantinho. Puta que pariu, rapaziada. Aqui era 30 minutos, já poderia ter 2-0 pro Fluminense. A cara do Renato Gaúcho que... Meu Deus, que essa oportunidade não faça falta. Até que não fez, né? Deu 2-0 depois no final. O Fluminense, pra gente ver, cara, como o Fluminense não sofreu, não ficou contra as cordas. Teve essa oportunidade do Samuel Xavier e ainda teve esse gol impedido. Teve aqui, ó, uma linha de passe de cabeça e o Ignácio, né? Zagueiro que entrou lá no lugar do Canóbio, empurrou pra rede, mas ele tava impedido. Eu até achei que esse Ignácio ele foi meio cabaço aqui, rapaziada. Será que essa bola aqui já não ia entrar, não? Se ele não cabeceia? É que a câmera aqui ela pode dar uma impressão um pouco diferente. Mas se ele não completa, eu tenho a impressão que o passe viraria o gol, ó. Apesar que o Dumfries também estava chegando e poderia tirar. Ele estava impedido aos 39, ou seja, era o Fluminense que estava chegando. A chance ali do Samuel Xavier foi aos 29, aos 39 teve um gol impedido. Era um Fluminense que causava muito perigo nos espaços fornecido pela Inter de Milão, que estava tentando se mandar pro ataque. E aqui o Renato Gaúcho colocou a sua experiência em jogo. Ali no finalzinho, já no primeiro tempo, teve ali uma jogada na lateral que o Mkhitaryan foi pegar a bola. O Renato Gaúcho simplesmente me chuta a bola pra dar aquela cerinha e tudo mais. E aí o Mkhitaryan vai peitar o homem. Renato Gaúcho é até amarelado e o tempo fechou. Virou uma tretinha. Ah, não separei a imagem. Aqui, ó. Teve uma treta, tudo mais. O tempo... Isso daqui é lendário, tá? Ai, o Mkhitaryan ficou maluco. Ele dá aqui o joinha porque sabe, né? Chutou a bola pro tempo passar. 1-0 pro Fluminense, final de primeiro tempo. Era uma Inter de Milão que não conseguia fazer uma pressão, que nem o Bayern de Munique fez ontem contra o Flamengo. Não conseguia criar tantas oportunidades. Tinha volume de jogo, troca de passe no campo defensivo do Fluminense, mas nada desesperador. Não era nada que colocasse a torcida do Fluminense. Caralho, mano, os caras vão empatar a qualquer momento. Essa chance que a gente tá perdendo é surreal, não tem o que fazer. Não, em momento nenhum do primeiro tempo isso daí aconteceu. Já na volta pro segundo tempo, é aquilo. John Arias em qualquer jogo pelo Fluminense é basicamente a reencarnação de Pelé. Ele é o que? Colombiano? O Pelé colombiano. Caramba, Colômbia tá bem, tá? Richard Rios na meiuca. Toca ali, ó, tem Luiz Dias do Liverpool por um lado, tem John Arias pelo outro. A Colômbia chega forte na Copa, tá? Logo lá no comecinho do segundo tempo, uma baita finalização dele obrigou o Sommer a fazer uma defesa na pontinha dos dedos. Uma finalização aqui de longe, ó, de fora da área, cobrança de lateral ali do René. Olha o papel do Cano, hein? Fez ali o porta-luz, né? Deixou passar. E aí o John Arias deu aquela chapada danada. E o Sommer consegue fazer uma baita de uma defesa, mandando para escanteio. Se a gente for avaliar e até fazer um comparativo entre os dois jogos contra os europeus que o Fluminense fez, o Fluminense ele não teve o controle de jogo que ele teve contra o Borussia Dortmund, mas ele foi muito mais assertivo contra a Inter de Milão do que contra o Borussia Dortmund. Contra o Borussia Dortmund ele empilha muitas oportunidades sem conseguir fazer o gol, até porque também não começou com o Cano, começa com o Everaldo, não lembro nem se o Cano entra nesse jogo aí contra o Borussia Dortmund, mas conseguiu ser mais letal, não teve tanto a posse da bola, mas conseguiu fazer o gol. Aí aqui ó o meme do Ignácio que tava dando a vida, tá? O que esse cara correu, o que esse cara aqui toda dividida tava chegando firme nos jogadores da Inter. Se tem algum scout aí de time europeu e olha o jogo de Freitas, Ignácio, Bernal, irmão, os caras querem contratar o time todo do Fluzudo. Esse é o papo. Ainda aqui, ó, quase um gol. Puta, essa daqui foi uma das grandes chances da Inter de Milão. Um cruzamento, teve aqui a escoradinha do Lautaro Martinez, que pro De Vrij, e aí ele zagueirou, né? Uma das grandes oportunidades da Inter de Milão no jogo, cara a cara com o gol, cara a cara com o Fábio. Ele me conseguiu desviar essa bola aqui pra fora. Até então, essa daqui era a principal oportunidade que a Inter de Milão tinha conseguido criar no segundo tempo, rapaziada. Se a gente for ver aqui, ó, aos 75 teve uma falta do Di Marco, e a gente sabe, Di Marco cobra a falta como poucos. Levou um pouco de perigo essa daqui, chegou até passar perto. Olha aqui, ó.
Não chegou a fazer a defesa o Fábio, mas raspou sim a trave. Di Marco, que na bola parada já fez cada golaço com a seleção italiana. Era mais um perigo ali que o Fluminense tinha que se manter atento. E aí, já pro finalzinho, lá aos 79, o Fábio colocou o Lautaro Martinez no bolso, colocou a Inter no bolso. Uma finalização aqui cara a cara do Lautaro e o Fábio conseguiu fazer a defesa. Se a gente for ver aqui o vídeo, é um cruzamento. Cara, o Lautaro ele precisa de um mínimo de espaço para conseguir essa finalização. O cruzamento, ó, a queima-roupa, o Fábio consegue defender aqui com a perna. Também teve uma outra, foi uma sequência absurda do Lautaro, onde ele gira, a bola bate na trave e não entra. Pra gente ver o azar do Flamengo ontem, que o Kane chuta, a bola bate na trave e entra. A sorte hoje do Fábio, do Fluminense, a bola bate na trave, passa por toda a linha do gol e vai pra fora. Realmente o jogo hoje era Flusão na mente. E aqui era isso, cara. Teve um cenário no jogo onde o Fluminense começou a se retrair, afinal que era um jogo debaixo de um sol escaldante, o Fluminense já não prepara o físico e não aguentava mais correr, era a bola lá na frente e John Arias se vira, segura os caras. E aí o Barella ficou completamente puto com o Arias, fez aqui a falta e o Arias sorrindo aqui, ó. Ah, mas os europeus não ligam tanto. Olha o Barella, cara, como chega no cara no finalzinho de jogo. Doideira, tá? O Hércules, jogador que veio do Fortaleza, matou o jogo. Uma finalização aqui no cantinho do Sommer, uma chapadinha de qualidade, camisa 35. Cara, loucura, cara. O Fluminense simplesmente eliminou a Inter de Milão. Ainda teve o Di Marco acertando no travessão, mas foda-se Di Marco. Fluminense 2-0, tá nas quartas de final. Vai ser campeão? Não. Mas só de passar de fase é uma grana violenta que vai entrando no bolso do clube, rapaziada. Se chega numas quartas, se consegue bater uma semi, a grana que entra no clube pro Fluminense, acredito que seja essencial. Agora, muito provavelmente vai pegar um Manchester City. Teremos a vingança de 2023. Se eu fosse torcedor do Fluminense, torceria loucamente pelo Al Hilal conseguir aprontar. Dois times difíceis, mas eu acredito que exista muito mais um mundo frente ao Al Hilal do que contra o Manchester City. Queria saber a opinião de vocês, rapaziada. Deixem aqui nos comentários o que acharam aí da partida do Fluminense contra a Inter de Milão. E aí, Fluminense e Al Hilal? Vamos torcer pra isso aqui acontecer, pra sei lá, né? Vai que o Flusão consegue chegar numa semi, meu palmeirudo passa do Chelsea. Existe uma final e um brasileiro na final. Pode existir esse mundo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal que vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.